Vamos falar um pouquinho sobre, né, a profissão que eu escolhi para mim e como a Bruna falou aí, deve ser de muitas pessoas que estão me assistindo hoje. Então, quem sabe vocês ganhem um pouquinho de inspiração, né, e entendam um pouquinho melhor como que eu cheguei até aqui. Então, vamos começar, né? O que é a vulcanologia? É a ciência que estuda os fenômenos vulcânicos, é o estudo da formação, distribuição e classificação dos vulcões, bem como a sua estrutura e tipos de materiais expelidos durante as erupções vulcânicas. Existem dois grandes mundos, assim, principais que a gente pode falar dentro da vulcanologia. Existe o mundo da vulcanologia física e da vulcanologia química, né? Então, a vulcanologia química ela vai estar mais voltada para o estudo dos processos petrológicos, da interpretação da fonte magmática, enquanto que a parte da vulcanologia física está mais interessada nos processos sedimentares, eu vou falar a palavra sedimentar, né, mas nos processos vulcânicos, que quando a gente está falando em erupções explosivas, existem dois tipos de erupções principais, que são as efusivas e as explosivas. Nas erupções explosivas, os processos que nós chamamos de piroclásticos, eles têm muita semelhança com a dinâmica do ambiente sedimentar. Por isso que eu fiz essa comparação. Nós temos esses dois grandes mundos e quando a gente entra na profissão também, a gente começa a perceber uma maior afinidade com um ou com a outra. Então, a profissão envolve muita pesquisa. Se vocês não gostam de pesquisar, não tem como ser vulcanólogo, né? E está intimamente ligada a uma universidade. Então, é muito difícil não passar por um mestrado, por um doutorado, para poder se especializar, né, na vulcanologia. E o trabalho dos sonhos, assim, do vulcanólogo, creio eu, é estar dentro de um observatório. Está diretamente ali monitorando, fazendo monitoramento de vulcões e mandando as mensagens, né, de alerta, falando que o vulcãozinho está querendo entrar em erupção, propondo planos estratégicos para evacuação de áreas de risco, enfim, esse é o trabalho dos sonhos, né? Então, aqui tem algumas fotos do Hawaiian Volcano Observatory, que é aqui na Big Island. Eu moro na ilha de Oahu, que é onde é o centro universitário de vulcanologia mais forte, né? Mas onde o vulcanismo está tá ativo hoje é na Big Island, que é a maior ilha do Havaí, e é lá que fica o Observatório Nacional dos Vulcões, o Parque Nacional dos Vulcões. E o que esse observatório ele tem como, né, responsabilidade? Eles têm mais de 100 estações espalhadas pela ilha, na região ali dos vulcões. E essas estações elas têm como principal função monitorar os terremotos, monitorar a deformação do terreno, a atividade sísmica, o terreno, a temperatura, e quando está em atividade, quando está em erupção, algum dos vulcões, porque a Big Island ela é formada por 5 grandes vulcões, né? Então, hoje, os dois mais ativos são o Kilauea e o Mauna Loa. Então, quando o Kilauea ou o Mauna Loa entra em erupção, também tem gente fazendo um monitoramento da lava, né? Dos processos atuantes. Então, inclusive hoje, eu até queria compartilhar com vocês aqui que eu recebi um alerta por e-mail. Vou ver se eu consigo compartilhar para vocês terem uma ideia de compartilhar minha tela. Eu vou ter que parar a apresentação. Ah, não sei, acho que vocês conseguem ver. Vocês conseguem ver meu e-mail? Sim, sim. Então, hoje eu recebi um alerta falando que de ontem para hoje a atividade, eles começaram a monitorar, a receber muita atividade sísmica, verificar muita atividade sísmica no Kilauea. E então, ele não está em erupção, né? A primeira frase que eles colocam aqui é o Kilauea volcano is not erupting, mas foi identificado, possivelmente seja um enxame de diques que está alimentando ali embaixo
que está causando toda essa atividade sísmica que eles detectaram, e pode ser que logo mais ele entre em erupção. Eles também verificaram uma variação na deformação do terreno, né? Então, isso significa que o terreno está inflando e tem alguma coisa quente ali embaixo, ou seja, magma, né? E aí a gente recebe esses alertas. Então, isso é bem legal. Quando eu recebi, perfeito, né? Logo antes da palestra aqui, recebendo um alerta que o Kilauea está se mexendo. Então, por que é importante essa profissão? Existem, segundo o registro do Smithsonian Institute, existem cerca de 1.398.400 vulcões ativos durante o Holoceno, ou seja, num período de mais ou menos 10 mil anos, né? É uma grande quantidade de vulcões ativos na Terra. Então, a profissão serve principalmente para mitigação dos riscos e tem a função social como principal foco, né? Entender, interpretar como funcionam os sistemas vulcânicos para poder propor planos para minimizar os riscos, mas também é muito importante por conta dos recursos minerais que podem estar associados a esse tipo de sistema. Não sei se vocês já ouviram falar nos sulfetos maciços de origem vulcanogênica. Os sistemas vulcânicos também estão muito associados aos sistemas petrolíferos, então é também importante para a prospecção de recursos minerais, né? E essa profissão é o que faz com que a gente esteja um pouquinho mais próximo daquilo que vem lá do fundo da Terra, né? Do interior do planeta. Porque é a única forma que a gente tem de receber o material que está vindo. É a única. Os vulcões são isso, né? Eles trazem informações sobre o interior do planeta que a gente dificilmente teria como acessar. Então, a construção de uma carreira na vulcanologia, que é o caminho que eu estou seguindo agora, né? Já venho construindo há muitos anos. Como a Bruna e a Carla comentaram, eu me formei em geologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas eu acredito que geógrafos também possam se especializar, porque assim, especialmente aqui nos Estados Unidos é muito diferente o sistema de ensino, assim. O pessoal escolhe alguma coisa para graduação, mas aí depois numa pós, se quiser se especializar em geoquímica ou geofísica, tem como. Não, eu tenho colegas que são químicos ou físicos e estão fazendo uma especialização em geofísica, né, geoquímica. Então, também não necessariamente tem que ser geólogo, né? Assim, o ideal seria, mas às vezes acontece, a pessoa é muito boa e muito encarnada e se dedica muito a adquirir todo o background geológico, né, que a gente que sai da graduação de geologia já tem, tudo é possível. Então, aqui está uma fotinho, né, eu entrei em geologia em 2012, essa foto é do meu primeiro trabalho de campo, na região de Caçapava do Sul, Lavras, o TC1, e eu me formei em 2018, então levei 6 anos, porque eu passei um ano estudando geologia na Universidade de Brighton, que é no Reino Unido, na Inglaterra. Logo que eu entrei na URGS, no segundo ano de faculdade, eu comecei a trabalhar com esse cara aqui, que é o professor e doutor Evandro Lima. Ele é coordenador do grupo de pesquisa de petrologia e estratigrafia de rochas vulcânicas, e ele simplesmente foi o meu pai, assim, na vulcanologia, né? Eu comecei trabalhando com ele na iniciação científica, no grupo de pesquisa, né? Com a província ígnea Paranaitendeca. Para quem não sabe, né, uma província ígnea são grandes volumes de lava que se colocam, que se formam em um curto intervalo temporal. Então, toda a porção sul até Minas, ali, São Paulo, do Brasil, é coberto por essa grande província.
E tem uma parte da província aqui nesse mapinha da esquerda, tem uma pequena parte que fica na África, né, cerca de 10% dos derrames, mas a maior parte está aqui no Brasil. E essa grande província, ela foi formada um pouco antes da abertura do Oceano Atlântico Sul, então tem cerca de 132 milhões de anos, né? São rochas vulcânicas bem antigas, mas que, em termos de Brasil, né, é um grande volume de lava, de rocha, que a gente tinha exposição, tem muita exposição para estudar. Então, eu comecei trabalhando com o levantamento de perfis nessa grande província, e especialmente com a parte geoquímica. Então, o que eu fazia ao longo da estratigrafia, que é o empilhamento, para quem não sabe, né, o que é estratigrafia, é um empilhamento das rochas numa sucessão vertical. E então, a gente começou a fazer essa análise estratigráfica, né, identificar os diferentes tipos de lava e como que a geoquímica se comportava de baixo para cima, né, ao longo dos perfis estratigráficos. Então, esse trabalho também envolveu muita petrografia. Para quem não sabe, petrografia é avaliar os minerais no microscópio, os minerais que compõem uma rocha, e a gente via que, por mais que os diferentes, aqui na esquerda são dois tipos de derrames diferentes, né? A gente vê na foto aqui de baixo uns lobinhos, como se fosse assim, só um guspizinho de lava, né? Que sai, se a gente apertar assim um tubo, é como se fossem os respingos, os lobinhos se formando. Aí eles deixam, né, no registro feições circulares, enquanto que, ou aqui na foto de cima, a gente pode ver um centro de um derrame de lava bem mais espesso. E o que a gente observava, então, era diferenças nos padrões, no comportamento, agrupamento dos minerais. A composição era a mesma, ou muito semelhante, mas o arranjo entre os grãos, o tamanho dos cristais, isso era diferente. Então, o que a gente percebe é que a geoquímica é importantíssima, mas existem processos físicos que também são essenciais, né, para o entendimento da colocação desses grandes corpos ígneos, desses grandes derrames. Então, esse foi o meu primeiro trabalho, assim, o meu primeiro contato com a vulcanologia na URGS. E depois, quando eu tive a oportunidade pelo Ciências Sem Fronteiras de participar, de ter um ano na University of Brighton, no Reino Unido, essa foto aqui é lá do Pier de Brighton, por mais que fosse na beira da praia, né, era um frio, eu não tenho vontade de voltar para o... experiência muito válida para mim. E enquanto eu estava lá, eu conheci um professor grego que tinha projetos de pesquisa em Santorini, na Grécia. Para quem não sabe, né, Santorini é um vulcão também, que hoje ele tem uma forma de caldeira, mas o tipo dominante de vulcão Santorini foi um vulcão em escudo, né? Esse aqui é o professor grego que me levou para Santorini para fazer pesquisa, e essa aqui era uma colega minha da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aqui atrás, então, a gente vê a Nea Kameni, né, que é a ilha nova, formada no centrinho de Santorini. Aqui no entorno tem a parede da caldeira, a gente está em cima da parede, e que é o edifício vulcânico antigo, né? E essa ilha, então, o novo pulso de vulcanismo, que foi o mais recente, né? Então, depois dessa minha experiência, isso aqui, a gente está aqui no muro, no wall, né, na parede da caldeira. E aqui é lá naquela ilhazinha de trás da foto, que o professor está aqui atrás, o que tinha os projetos de pesquisa, e esse cara aqui é um vulcanólogo de Atenas. Então, a gente foi para lá para fazer um concerto, né, para deixar zerado umas instalações que eles têm de medições também, como se fosse
para poder ver a deformação do terreno. Como aqui na Big Island existem as instalações de monitoramento dos vulcões, então eu tive a oportunidade de participar disso e também eu fiz análise, eu escolhi, eu tinha que fazer um estágio em pesquisa, eu podia escolher lá em Brighton fazer um estágio em empresa ou em pesquisa, e eu escolhi durante o meu verão fazer um estágio em pesquisa lá, e eu avaliei então dois grandes eventos de derrames. Comparei, fiz exatamente aquilo que eu estava fazendo na URGS. Eu comparei a morfologia, os padrões petrográficos e um pouco da geoquímica também. Então, depois dessa minha experiência, eu voltei para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com muito gás, e tenho certeza assim que eu não ia sair dali tão fácil, né? Não ia sair daquele grupo de pesquisa tão cedo. Então, o professor Evandro, quando eu retornei, ele estava com um projeto, que é o Projeto Trindade. Para quem não sabe, a Ilha da Trindade é uma ilha oceânica brasileira, né, que é essa aqui da foto, que fica a 1.260 quilômetros, mais ou menos, da costa, é longe. Só tem como ter acesso à ilha de navio e pela marinha, não é permitido turismo. Então, eu tive o... como é que se fala? Me fugiu a palavra. Eu tive o prazer de poder participar dessas expedições. Inicialmente, eu não fui como, assim, não era o meu projeto de pesquisa principal. Eu fui para auxiliar meu colega, Fernando, que já estava trabalhando na ilha, e ele estava terminando o trabalho de conclusão de curso dele. E aí o professor Evandro falou, e aí, Nath, tá pronta? Daí eu falei, claro, vamos lá, né, vamos lá. Então, a gente embarca nos navios da Marinha, né, aqui assim, de preto, é o meu colega Fernando. Esse não é o navio geralmente que a gente vai, esse foi um dos navios menores da Marinha, e é assim, uma experiência meio ruim até com esse navio, porque ele parece um sabão na água e dá enjoo, né? Não tem muito o que fazer, fica trancado no barco, mas é muito legal. Então, eu participei dessas expedições por 3 anos, 2016, que foi a primeira vez que eu fui acompanhando o Fernando. Depois, em 2017, eu já tinha proposto para trabalhar na ilha, né? Eu vou chegar lá. E 2018, então, continuei com a minha pesquisa e aquisição de dados. Aqui é um videozinho bem curto, não sei se vocês vão conseguir escutar, mas é só na última vez que nós fomos, que foi em 2018, a gente levou um cinegrafista com a gente, porque a gente teve ideia de fazer um documentário sobre a geologia da ilha, mas pro final da palestra eu vou falar sobre isso, mas então ele adquiriu imagens belíssimas, fez uns vídeos muito legais, aí só para vocês verem assim da nossa saída, né, da expedição de 2018. Vocês conseguiram escutar o som? Não, que Não? pena. Tá. Não. Não, depois eu vou desplugar o meu, porque tem outros vídeos. Aí eu vou desplugar. Mas então, chegando lá na ilha, né, tem o posto oceanográfico da Ilha da Trindade. E lá, então, como eu falei antes, é uma base militar. Tem cerca de 30 a 40 marinheiros que ficam habitando a ilha. Tem que ter sempre gente lá. E eles fazem um rodízio, né? Eles ficam de 2 a 4 meses, depois vem uma outra tropa, e aí ocupa esse espaço, o resto do pessoal volta, eles fazem a troca de mantimentos, e aí nessas idas e vindas os pesquisadores vão, e a gente fica aqui nessa casinha, que é a estação científica da ilha, atrás dessa formação maravilhosa, né, que é uma das unidades da ilha. E então esse é o meu colega Fernando, e
essa é a vista para o sul da ilha. O último vulcão do Brasil está aqui atrás desse NEC aqui, está aqui atrás assim, que é olhando de dentro dele, né? São os resquícios do último vulcão do Brasil, que é o vulcão do Paredão. Então, quando eu acompanhei o Fernando pela primeira vez, e eu estava com outro projeto, já estava começando a trabalhar no meu trabalho de conclusão de curso, e ele estava vinculado à grande província ígnea do Paraná, Ipendeca, que foi aquela grande província que eu mostrei no início. E eu vi esse paredão e eu falei, olha, não tem nada de vulcanologia física feita nesse vulcão, né? Já tem algumas análises químicas, já tem publicação, lógico, mas nada sobre os aspectos físicos. Eu vou propor isso como o meu projeto de conclusão de curso. Vamos ver se o meu orientador, né, que era o professor Evandro, ia topar. Aí, quando eu apresentei para ele o que eu estava pensando em fazer, ele falou, não, é isso aí, pode. Toca a ficha, Natinha. Então, aí eu me envolvi com essa história da estratigrafia, a petrologia e os padrões de porosidade do vulcão do Paredão. Comecei no meu trabalho de conclusão de curso. Depois que eu finalizei, eu ingressei direto no mestrado, né? Então, eu já estava nessa linha, mais de vulcanologia física, no caso. E aí entrei no programa de pós-graduação da URGS, na linha de estratigrafia, que geralmente é com a galera da Sedimentar. E acho que o Lucas Rossetti foi um dos primeiros ali que começou a entrar na área da estratigrafia da URGS com a vulcanologia, né? Então eu segui os passos, eu fui para essa área. E Carla, não me lembro se tu fez parte da estratigrafia ou se tu fez a tua pós na geoquímica. Estratigrafia também. Foi na estratigrafia também, então, Sim. Então pronto, foi a Carla, foi a primeira. Foi por aí, né? Vocês dois fizeram juntos, se eu não me engano. Isso, ele estava no mestrado e no doutorado, e depois a gente igualou, né? Os dois no doutorado. Eu não lembrava se tu tinha feito na área da geoquímica de concentração ou se tinha assistido na estratigrafia, mas então, olha aí, foi a Carla. Então, depois que eu terminei, depois da minha. Eu ingressei no mestrado, né? Eu refinei a parte da estratigrafia. Eu já tinha feito a parte de petrografia, né, dos depósitos, a parte dos padrões de porosidade, mas eu queria ir mais a fundo na Strat. Então, eu me especializei nisso, e aí, com base nisso, eu publiquei meu primeiro artigo, que foi da Associação de Litofaces do Vulcão do Paredão, propondo uma reconstrução desse vulcanismo. Então, foi um trabalho muito legal, eu me diverti, e aí que eu não tinha mais dúvida, né? Depois disso, não tinha mais jeito, não tinha mais volta. E eu botei aqui um videozinho, esse não tem som, que é só para vocês terem uma ideia de como é que é, né, a parede desse vulcão. Então, é um vídeo de drone que a gente, na expedição de 2018, se não me engano, de 2017, a equipe da Record foi para a ilha para fazer uma reportagem e eles fizeram esse vídeo de drone aí, sobrevoando o vulcão do Paredão. A gente está aqui, ó, de escala, né, para vocês terem uma ideia da imensidão. A parede tem cerca de 250 metros de elevação, de altitude. E tem esse túnel aqui que foi escavado, né, pela ação das ondas do mar. Então, este é a parede do vulcão do Paredão. E aí, uma vez que eu terminei o mestrado, eu já estava no final do mestrado já tinha publicado meu artigo, e aí eu fiquei, será que eu vou fazer um doutorado? Então, eu já comecei a pensar no que eu poderia trabalhar no doutorado. E como a gente tinha muitos dados lá da Ilha da Trindade, aqui, né, nessa foto à esquerda, vocês podem ver que eu estou mostrando, né, cilindros de rocha orientados, que esse tipo de amostragem aqui a gente faz para poder entender a parte da geofísica dos derrames, né? Principalmente para o estudo do campo magnético da Terra. As amostras, elas são orientadas, a gente põe uma bússola ali depois, pega direitinho a orientação, e a gente consegue analisar o fluxo dos derrames
por esses cilindros e consegue analisar como é que era o comportamento magnético da Terra no passado, né, quando esse vulcanismo estava ativo. E aí eu comecei a trabalhar com esses dados e já pensando em fazer um doutorado na URGS com a parte de geofísica, assim, de paleomagnetismo. E então foi por aí, eu fui começando a trabalhar já com os dados, mesmo ainda não tendo entrado no doutorado. E aí no final do meu mestrado, né, eu já estava com alguns resultados e eu fui para São Francisco, na Califórnia, participei de uma conferência que é a AGU, que é uma conferência que o nome é de Geophysics, né, American Geophysics Union, mas na verdade assim é uma grande conferência para geocientistas de todas as áreas. Então eu fui a convite do professor Jairo Savian, da URGS também, e apresentei o trabalho de anisotropia de suscetibilidade magnética, que é como a gente consegue ver, né, como é que os derrames se colocaram, para que direção que eles fluíram. E aí, depois, isso foi em dezembro de 2019. Aqui mais uma fotinho da gente, eu e o pessoal da URGS e da Unicinos, né, esse cara é da Unicinos, eles dois são da URGS também, trabalham com essa parte de paleomagnetismo, mas mais em rocha sedimentar. E aí, depois dessa conferência, eu falei, tá, né, eu vou estar na Califórnia, são 5 horas de voo, é o ponto mais próximo dos Estados Unidos, do Havaí, então vou tirar uma semana de férias no Havaí. Aí vim para cá a primeira vez, né, tô deitada aqui nos derrames Roy, depois de ficar deitada num mar de geofísica, eu vim mergulhar nos derrames Roy do Havaí. E aí, durante essa semana, eu havia contatado o departamento de vulcanologia aqui e eu tinha proposto, eu falei, olha, eu sou uma aluna de mestrado, né, estava terminando mestrado, eu trabalhei com o último vulcão do Brasil, se vocês quiserem escutar uma palestra sobre o meu trabalho, eu estou disposta. Então, estou aberta, estou disposta. E eles aceitaram, eles quiseram escutar. Então, eu vim para cá e no primeiro dia, no segundo dia que eu estava aqui, eu já fui na universidade, apresentei sobre o nosso trabalho no Brasil. E os caras ficaram assim, ó, de olho arregaçado, né? Eles não tinham ideia e acharam impressionante também por ser aluna de mestrado, já ter a quantidade de dados que eu tinha e já um artigo publicado, enfim. Então, isso aí foi o que me garantiu vir para cá, porque depois disso eu estava com uma proposta para ir para Nova Zelândia, para trabalhar no vulcão Taranaki, com a parte de estratigrafia. E aí eu recebi a carta para vir para a Universidade do Havaí, e eu juro que eu fiquei um pouco na dúvida, porque aqui os projetos são mais voltados para geoquímica, os que eu estou trabalhando. E para mim sempre foi um desafio maior, né? Porque eu tive sempre muito contato com a parte de geofísica. Mas eu pensei, é isso aí, eu vou para lá, vou mudar um pouco, né? E vamos ver o que vai acontecer. Então, por isso que eu vim parar aqui na Universidade do Havaí. Mas eu tive que começar, eu comecei meu doutorado na URGS em 2020. Vocês podem ver que essa carta ela tá 14 de fevereiro de 2020, né? Era para eu ter vindo para o Havaí em agosto do ano passado. Mas com a história da pandemia, acabou que a gente transferiu a minha vinda, não tinha como sair do Brasil. E ainda não tem como, né? Mas a gente tem que dar um jeito. E aí, o meu orientador, o professor Evandro, ele sugeriu, Natália, começa aqui na URGS, teu doutorado, né? Qualquer coisa, se tu não conseguir embarcar, se não der jeito, tu tem alguma coisa garantida. Eu falei, isso aí, vou começar na URGS. Então, eu comecei na URGS, com estratigrafia e geofísica, e fiz um ano lá na URGS, como bolsista do CNPq. Então, quando eu vim para cá, eu decidi que eu vou entregar a minha tese na URGS também, eu já estou bem adiantada lá, já fiz meu exame de qualificação e tudo, porque, primeiro, né, vai ser mais um título que eu vou ter, a gente tem muito dado para deixar morrer, eu não vou abandonar a Ilha da Trindade assim tão fácil,
E outra também, que como eu fui bolsista do CNPq, uma vez que tu abandona, né? Se tu não entregar a tua tese, tu vai ter que devolver o dinheiro. E eu não vou devolver o dinheiro de bolsa, porque eu trabalhei muito. Então, é assim que funciona, né? E é por isso que eu estou vinculada a 2 programas de pós-graduação. Então, aqui, como eu falei para vocês, né, o meu trabalho na URGS, ele continua envolvendo a parte da litoestratigrafia. Também vou trabalhar com a geoquímica ao longo da estratigrafia, mas o que está dando diferencial no meu trabalho do Brasil é a parte do paleomagnetismo, interpretação da variação do campo magnético ao longo da formação da ilha. Então, esse é o principal foco, assim, digamos, do meu doutorado no Brasil. E quando eu consegui vir para cá, né, que foi uma luta, eu tirei o meu visto, eu tive que ir para o Equador, consegui uma entrevista de visto lá, descobri que eles estavam fazendo para brasileiro, e aí precisei ficar 20 dias quarentenada no Equador, né, antes de entrar nos Estados Unidos, porque o Brasil está banido de entrar aqui. Então, tirei o visto lá e vim para cá, felizona, cheguei em fevereiro, e eu estou participando de 3 projetos. Dois são bem voltados para geoquímica, né, a parte de petrologia e geoquímica. Tenho trabalhado muito com geologia isotópica. Os sistemas isotópicos, eles nos dão informações sobre a fonte, né, qual o tipo de reservatório que o vulcanismo está sendo gerado. Enfim, eles também podem nos dar informações de idade. Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês cada um desses projetos. E esse terceiro projeto aqui é com estratigrafia física, que eu comecei faz um mês, mais ou menos, um pouquinho mais, eu acho. Felizona também. Então, o que é esse primeiro projeto, né, do vulcanismo de arco havaiano? Mas que história é essa de vulcanismo de arco? Porque, pelo que eu... Até antes de vir para cá, para mim, o vulcanismo no Havaí é hotspot, né? Aqui, assim, para quem não está familiarizado com a cadeia havaiana, essas aqui são as 7 ilhas principais, 8, né? Tem mais um aqui. Essa é a Big Island, que é onde está o vulcanismo agora. E a ilha de Oahu é essa aqui, que é onde eu moro. Tá? Então, a gente tem conhecimento, né, que o vulcanismo no Havaí, ele é gerado por um ponto quente, um hotspot no manto, que sobe do manto, acende e funde a crosta oceânica e gera, então, esse extravasamento, formando os vulcõezinhos de uma forma pontual, né? Então, que diabo é isso de arco, né? Vulcanismo de arco. Pois então, com o peso que é gerado por conta da formação do vulcanismo aqui na cadeia principal, a litosfera no entorno, ela sofre uma flexura, uma compensação isostática, assim, de peso, né? Então, o que acontece? Aqui, onde está pesado, afunda, e aqui no entorno, ele vai dar uma levantada. E quando dá essa levantada na litosfera, descomprime e funde, e gera um vulcanismo. Então, esses montezinhos aqui na parte sul da Big Island, e aqui nessa parte norte, a gente sabe que existe um arco de montes submarinos, alguns pontos, né, de vulcanismo, que foram gerados por causa dessa... Uma das teorias, né, na verdade, é por essa compensação isostática. Existem outras teorias também, de que a pluma ela não está bem concentrada numa só região, enfim, mas eu não vou entrar em detalhes. Mas existem esses dois, aqui onde estão esses 2 quadrados brancos, são dois clusters aglomerados de montes submarinos que não foram estudados ainda e que o pessoal achava que poderia ser produto desse vulcanismo de arco, né, havaiano. Então, o que foi feito? Foram coletadas amostras, esses montes submarinos foram datados. O nome desses que eles chamam, esses montes submarinos, são os Enigmatic Seamounts. Então, os montes submarinos enigmáticos, né? Porque ninguém sabia muito bem a origem deles.
Então, agora a gente está esperando as datações e a gente já fez análise de geoquímica isotópica para ver qual a assinatura desses montes. E a gente está vendo que não está relacionado com o arco vulcânico. Provavelmente é resultado de formação de crosta oceânica antiga. Então, a gente está aguardando o resto dos dados para poder ter uma conclusão. Mas esse é um dos projetos que eu estou trabalhando. O outro projeto que eu já comecei devagarinho, mas que o ápice vai ser agora em dezembro, né, ele trata dos hotspot trails, né, os caminhos de hotspot no Pacífico Oeste. Então, é lá para o lado, perto do Japão. A gente está avaliando, eu vou participar de um navio de pesquisa também, que vai ficar 40 dias no mar agora em dezembro. A gente vai fazer todo esse percurso aqui entre esses hotspots e coletar amostras dos montes submarinos que não estão amostrados, né? E que tem das regiões que têm poucos dados. Por quê? Porque o movimento da placa do Pacífico, ele está baseado nesses tracks, nesses hotspot trails. A gente vê que, assim, que a cadeia havaiana, né, todas essas cadeias, elas deixam um rastro. E esses numerozinhos aqui são as idades. Então, a gente vê que a placa ela se movimentou mais ou menos dessa forma, assim, né? Só que só uma cadeia não é suficiente. Então, ela está amarrada atualmente em duas cadeias principais, que é na Louisville e na Hawaii Emperor, nessas dois tracks. Só que ela está bem amarrada só dentro de uma idade. E existe um intervalo que é de 80 a 120 milhões de anos, que é o intervalo mais antigo, né, que a gente não tem como amarrar, até porque a cadeia havaiana termina aqui ó, em mais ou menos 80, né? E o Louisville também vem a 70. Então, de 80 a 120 milhões de anos, a gente não sabe muito bem como é que a placa do Pacífico se movimentou. Então, esse grande projeto é para isso. A gente quer investigar a origem desses montes submarinos, vai fazer datação também, geoquímica dos elementos maiores, menores e traços, para poder propor um modelo novo para a movimentação da placa do Pacífico. Né? Aqui eu botei na direita uns gráficos de geoquímica isotópica, que a gente faz a comparação dos dados com dados já existentes, com dos outros montes, enfim. E, por fim, então, a Kahaloa Crater, que é o projeto mais recente que eu comecei a trabalhar, inclusive eu vou para o campo amanhã. Esse vulcãozinho aqui, ele é quase do lado da minha casa, né? É o Coco Crater, que a gente chama Coco Head. É uma trilha bem steep, bem íngreme, mas é super legal, a vista aqui de cima é maravilhosa. E o que eu propus, né? Eu fui um dia fazer um campinho aqui da universidade mesmo, nessa área, que é a área do leste de Oahu, e eu percebi que tinha esses depósitos, até vou passar a foto aqui, os depósitos perfeitos de surge, né? Que são tipos de depósitos gerados por vulcanismo explosivo, então teve uma explosão. Nesse caso, pela interação do magma com a água, o vulcanismo freato magmático. E aí eu vi esses depósitos e eu fiquei super interessada em descobrir um pouco mais sobre a origem e qual que era a fonte. Então, eu conversei com um professor aqui da universidade que já havia trabalhado numa área adjacente, né? Esse aqui é o Cored para cá, entrando na tela, no caso, tem a Hanauma Bay, que é uma baía super famosa aqui, cheia de turista. E entre essa estrutura, esse vulcãozinho e o Hanauma Bay, existe uma outra estrutura aqui no meio, que não está mostrada na foto, mas que é essa cratera. E os depósitos desses três vulcões, a Hanauma Bay, Kahaloa Crater e esse vulcão aqui, eles estão meio que interdigitados, é muito difícil de saber a origem, né? Então, ninguém fez ainda a história, ninguém reconstruiu a história dessa craterinha. E eu propus para a gente fazer a reconstrução. E ele topou, então a gente está mexendo com isso agora, nós estamos trabalhando.
com essa cratera, os depósitos, né, desse vulcãozinho. Então, uma outra coisa que eu tive a oportunidade de fazer aqui foi participar de um programa de estudos de ilhas vulcânicas. Ajudei a coordenar, no caso. Foi nesse verão, foi em junho e julho. A Universidade do Havaí tem um programa muito legal, que é para alunos da graduação. Só que, infelizmente, para alunos da graduação, só americanos, né? Americanos, ou, na verdade, residentes, permanentes. Não aceita alunos internacionais nesse programa. O pessoal aplica dos Estados Unidos inteiro. Esse ano foram mais de 600 aplicações. E a gente seleciona 10 alunos para virem para cá, passar 1 a 2 meses nas ilhas, fazendo pesquisa e tendo experiência, né? Tem diversos cursos que são oferecidos. É bem interessante, é bem legal. E eu tive a oportunidade de coordenar. Então, uma dessas coisas, uma das atividades era uma field trip, um trabalho de campo para Big Island, onde os vulcões são ativos, né? E esse derrame de lava aqui que eu tô abraçada, não desgrudava, foi da erupção de 2018. Né? Tem alguns videozinhos aí. Eu, infelizmente, ainda não peguei em atividade. Quando a gente foi para esse campo, foi no final de maio. E, e aí tinha acabado de parar a atividade na cratera, no lago de lava do Kilauea. Tinha acabado de parar, foi um azar. Mas a gente ainda consegue ver as fumarolas. Vou botar para vocês. A gente estava pirando já. Só de ver a fumacinha subindo, né? Então aqui, assim, essa minha foto é muito legal, porque a gente consegue ver derrame do tipo Farroy-Roy, que são esses com as crostas em corda, assim, ou lisa, ou ondulada, e os derrames do tipo A, com essa porção de topo fragmentadaça. E geralmente, né, a gente vê um ou outro, mas aqui a gente vê os dois um do ladinho do outro, colado, né? Então é muito legal. As estruturas em corda também dos derrames Farroy-Roy são perfeitas. Assim, tem corda para mais de metro. Você dá 2 passos, chuta uma corda na Big Island, é muito legal. Aqui, para quem nunca viu, eu nunca tinha visto, né, uma fissura por onde saiu a lava. Então, aqui é uma das fissuras que alimentou um dos eventos na Big Island. E aqui do lado a gente vê a parede que a gente chama de spatter ramparts, né? Quando a fissura se abre, ela começa a jorrar uns cuspes de lava, e aí formam-se aglutinados do lado da fissura. Então são esses muros aqui, né? Os vídeos não tão maravilhosos, mas que um amalgamado de lava que foi jorrado da fissura. Não, agora, olha essas estruturas. Olha esses derrames Farroy-Roy. Eu pirei quando eu vi isso aqui. Aqui tem uma pessoa de escala, né? De perto, no fundo. Mas é como se fosse um loguinho drenando o outro, assim. É muito, muito lindo. E a gente vê as estruturas parece que foram literalmente congeladas, né? Ela resfriou ali, ficou no molde direitinho. E aqui na foto da direita foi o primeiro tubo de lava que eu entrei. É gigante. Eu tirei a escala da foto, né? Não devia ter feito isso, mas aqui tem uma pessoa que está de pé. Aqui está o topo da cabeça da pessoa. É gigante. Pensar que tinha. Pensa no volume de lava que estava passando, né? Enfim, é muito legal. Então, aí eu tô indo para Big Island de novo. Em outubro vai ser. Eu tenho mais um trabalho de campo lá. E é isso aí, tá? Então, acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, né? Gostaria de agradecer o convite e falar que quem não viu ainda, ou quem não conhece, nosso documentário sobre a Ilha da Trindade, o nome é Projeto Paralelo 20.
É só procurar lá no YouTube, tem 4 episódios, eles são curtinhos, são 6 minutos, 7 minutos, 7, 10, né? Então, quem tiver curiosidade, quiser conhecer um pouquinho mais, dá uma olhada, é bem interessante. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, é só perguntar.